Eu não sei se você já contou no ar outro dia, Tirone, mas eu acho que vale você contar o que o pessoal estava falando na live aí sobre o Zubeldia, a meta de passos dele, que ele tá mais do que alguns jogadores, porque eu tenho medo do que esse homem vai fazer a hora que ganhar um título. Esse homem vai se jogar no fosso, esse homem vai estirar ali um ligamento, um músculo, alguma coisa, porque ele está muito animado. O Zubeldia é animadíssimo. Para quem vai ao estádio, como eu fui ontem, o Zubeldia ele faz o aquecimento com os jogadores e fica correndo e bate palma e não sei o que. Ele fica dentro do campo durante o aquecimento. Depois ele deu aquele pique maluco na hora do gol do Luciano. Fora que assim, a área técnica para ele é tipo um Uma protocolo, assim, porque ele não sugestão, tá né? nem. É, uma sugestão, ele não tá nem aí. Ele vai no meio do campo, ele vai cochichar com o jogador na hora de cobrar escanteio. Ele não tem controle nenhum sobre a área técnica, mas o que muita gente falou, o Rodrigo, é que ele só nesse pique que ele deu ali na hora do gol do Luciano, ele já correu mais que o número 55 do São Paulo, que é nada menos do que o Rames Rodrigues, que nem relacionado tá, já está treinando lá na Colômbia. Ninguém mais lembra da existência do Rames. Na medida que o São Paulo continuar nesse momento bom, o Zubeldia está invicto ainda no comando do São Paulo, mas o Rames vai ser um cara esquecido ali, todo mundo tá celebrando é o Luciano, o Wellington, que jogou bem ontem, e por aí vai. Não é só que ele correu, né, ele correu com elevações de joelho. Eu costumo fazer esse exercício para corrida, é difícil, viu. Você Difícil, faz um difícil. um um pique longo, assim, com elevação de joelho, dá um desgaste no final. Ele foi até ali o final para comemorar, e com um casacão pesadão em cima, realmente o homem está em forma. Então, o Ramos agora é que nem já é uma, página virada, né, do São Paulo. Acho que já nem cabe mais essa discussão. A única observação que eu vou fazer sobre o São Paulo, e eu considero que o jogo foi bom, eu repito, Libertadores é apertado de fato, é que o time tem que considerar, talvez, quando pega adversários muito fechados, como foi o primeiro tempo o Tadjeres. O São Paulo, até o pênalti do Lucas, né, que foi uma jogada do Nestor, talvez o melhor em campo, ali que ele dá um drible no De Pietri e é derrubado, ele não tinha criado nada, né? Uhum. Tinha, eu acho que um chute a gol, e o Tadjeres estava melhor no jogo na primeira etapa. A partir do momento que sai o pênalti, o Herrera de fato foi pênalti, o Herrera de fato se adiantou, então o árbitro Ospina acertou nesse momento, né? Depois ele errou muito, e aí eu acho que a revolta lá do Tadjeres foi mais no outro lance, lá no ataque do Tadjeres, que teve uma solada do Luciano, que o árbitro não deu a falta, né? E aí eu acho que a partir dali que começa a irritação. Mas também ele deixou de dar faltas contra o São Paulo também. Ele foi mal no geral no jogo. É, mas assim, teve esse problema no primeiro tempo, e a partir do momento que faz o gol, aí no segundo tempo o São Paulo volta muito melhor, porque o Tadjeres tem que sair. Isso é o que a gente fala às vezes. A gente critica ou elogia um time e não considera muito o que o outro, o adversário, como ele está se postando. A partir do momento que o Tadjeres tem que sair, ele dá espaço, e o São Paulo criou alguns lances para poder ter feito o segundo gol. A vitória se consolidou no segundo tempo, podia até ter saído mais cedo antes do belo gol do Luciano. Então, eu acho que só esse ponto de atenção aí para o São Paulo é quando ele pega adversários fechados, porque já tinha acontecido com o Barcelona também em casa, quando o outro adversário joga muito fechado. O sistema ali que ele usou, que foi o Lucas mais aberto, com o Luciano por dentro, no primeiro tempo não funcionou. Quando teve mais espaço, aí sim teve. Achei que o Lucas ficou muito preso na direita, e aí talvez isso possa ser repensado, esse negócio dele ficar muito preso na direita, né? E o Juan, que é um jogador muito esforçado, mas ele é um centroavante de poucos gols, né? Então acaba que isso também influenciou ali. Quando o Caleri entrou, melhorou bastante o ataque, né? Ele deu muito mais jogo, apesar de não ter feito gol, ele deu muito mais jogo, criou algumas jogadas ali que poderiam ter resultado em gol, mas no geral um bom jogo, e animado aí pelo seu treinador com seus skips aí até a linha de fundo. Esses pontos são bem importantes, Alicia, do Rodrigo, sobre o jogo, né? E também muito comentado. O Lucas na direita, e aí o Zubeldia foi perguntado na coletiva, e ele reforçou que ele gosta do Lucas na direita, e deu até o exemplo de um outro jogador. O Lucas é parecido com outro jogador, eu não vou lembrar agora com quem que ele falou, que é um jogador que nem é brasileiro, joga por ali, é importante por ali e tal, então me parece que ele vai insistir. E Ele também jogava essa assim na questão. Europa, né?
Tirone. Não é uma talvez, invenção, jogava né? Ele assim, jogava assim o no Tottenham e tal, isso. ele jogava nessa posição, Um né? pouquinho mais novo, né, é verdade, também tem isso. Mas ontem ele Uhum. até aguentou bem, o tempo todo teve que marcar o ponta, que era um ponta bom do Tajeres. Agora, esse outro ponto do Rodrigo, é verdade, parece uma característica do time do São Paulo. Não é um time avassalador, de pressionar e amassar, como o Flamengo do Jorge Jesus, claro, não tô nem comparando um time e outro, eu tô falando do jeito de jogar. Aquele time que esmaga o adversário o tempo todo no campo de defesa. Não é o São Paulo. Não era o São Paulo do Dorival, e esse do Zubeldia também parece que não vai ser. De fato, até sair o gol de pênalti lá, ele tinha pouco criado no primeiro tempo. Essa é uma questão, mas me parece uma característica do trabalho do Zubeldia. Não sei o que você acha. Pois é, e acho que vale a pena a gente lembrar também que dentro do cenário do futebol brasileiro parece uma eternidade, mas ele tem um mês no comando do São Paulo, né? Ele, um mês e pouco, 6 semanas no comando do São Paulo. Então, ele faz uma coisa que eu considero sempre uma boa estratégia para treinadores, especialmente quando você chega num clube que está um pouco desorganizado, né? Um time que está desorganizado, que é você começa a corrigir as falhas, né, calça as sandálias da humildade e começa a corrigir as falhas defensivas para você ficar um pouco mais protegido e aproveita, no caso do São Paulo, o talento que você tem lá na frente. Né? Você tem agora, né, o Caleri voltando, o Lucas, o Luciano, o Rato, para você conseguir vencer os jogos assim. Não adianta você vir para cima querendo amassar e tratorar os adversários quando você está se reorganizando, se reestruturando. Né? É muito perigoso fazer isso. Né? Claro, você tem treinadores, a gente vai falar do Fluminense, como o Fernando Diniz, que vão para cima e dane-se, bota, né, zagueiro de atacante, enfim, né, joga sem zagueiro, isso aí bota 4 atacantes dentro de campo e ninguém no meio. Isso são algumas opções de técnicos mais ousados. O Zubeldia não tem esse perfil, e, a meu ver, é um perfil que se adapta melhor à situação do nosso futebol e do nosso calendário, em que você praticamente não tem tempo para treinar. Ele até agora teve, né, com a parada do brasileiro, mas que você precisa ajustar com trocar o pneu com o carro em movimento. Então ele faz um trabalho mais conservador. E aí é isso, gente. Tem 6 semanas de trabalho. Ele começou ali na 3ª semana de abril. Então não dá para chegar e fazendo grandes alterações, porque isso não, né, não costuma, o retrospecto aí não é tão bom. Então, eu acho que ele faz um trabalho, não vou dizer conservador, mas um trabalho moderado, né, de ir implementando a sua maneira de ver o jogo, né, a sua estratégia, sem deixar o time muito exposto, porque no final das contas, né, eu sempre acho que a primeira preocupação precisa ser organizar a casinha e você marca 1, 2 gols, ganha o jogo. Não precisa muito mais do que isso, especialmente em começo de trabalho. A gente viu muito isso no caso do Abel Ferreira, no Palmeiras, por exemplo. Né? São treinadores diferentes, são grupos e equipes diferentes, mas ele chegou e, assim, o que ele fez no primeiro mês? Ganhar jogo do jeito que dava, né? Não perder. Então, o Zubeldia vai montando, enfim, vai conseguindo implementar a sua estratégia de jogo, né? É isso. O Lucas não tem mais 25 anos, né? Então, acho ousado deixar ele ali na ponta em alguns momentos, mas enfim, tá funcionando. São Paulo tá invicto com ele e classificado em primeiro lugar do grupo depois de um início de campanha preocupante na mão do Carpini. Então, acho que assim, trabalho excelente do Zubeldia até aqui, além, obviamente, do condicionamento físico do Zubeldia, que certamente está em dia também. As marcas do Zubeldia são bem impressionantes até aqui no São Paulo. São 7 vitórias e 2 empates. 17 gols marcados e 4 gols sofridos. Tem um aproveitamento de 85,1%. É impressionante. O aproveitamento dele. São 4 gols sofridos, detalhe, 3 na Libertadores. Essa marca faz do São Paulo o time menos vazado na primeira fase na Libertadores, ao lado do River Plate, que ainda vai jogar hoje. Então, estava falando sobre poder defensivo, né? Se o time se defender bem, o time toma muito poucos gols. Ou 3 gols nessa primeira fase da Libertadores. André Nicolau lembra aqui, o jogador que ele falou foi o Sávio, jogador argentino que jogou no Benfica. Ele comparou o Lucas a ele. E ontem o Zubeldia estava, né, além do pique que ele deu dentro de campo, ele estava todo São Paulino na coletiva. Ele falou a seguinte frase:
ele foi perguntado se você conhece o São Paulo, você sabia dessa coisa do São Paulo com a Libertadores, não sei o quê. Daí ele falou o seguinte: nasci em 81, aos 4 anos já estava jogando futebol com os meus irmãos. Quando tinha 11, em 92, assistia Libertadores pela televisão e via o São Paulo. Me criei escutando o Morumbi, escutando o São Paulo. Valorizo muito estar aqui, falo isso aos jovens. Sonhava em estar aqui desde muito pequeno. Sei muito da história, escutava. Como não ia saber o que significa Libertadores para o São Paulo se me criei ouvindo isso? É uma declaração legal, claro que vamos tirar dessa história toda, que Me evidentemente que ele ia criei falar ouvindo isso, isso, né? acho que ele deu uma Ele ia falar exagerada aí, isso. né? Mais ou menos como o Abel, quando chegou na coletiva de apresentação no Palmeiras, sabia tudo, sabia o hino, sabia a história. O cara veio treinando, veio ensaiando ali, estudando no avião. E o Zubeldia falou: não creio que ele tenha, né, acordado, menininho, e falar: hoje eu estou louco para ver o São Paulo na Libertadores. Talvez não seja isso, mas de qualquer forma, ele parece à vontade no São Paulo, pelo menos por enquanto, né, Rodrigo? Uma coisa que vai acontecer é que essas loucuras do Zubeldia, por enquanto, é folclore. Daqui a pouco vai começar a ser como é com o Abel. Chutou a garrafa, chutou não sei o quê. Vai ser assim. Uhum. Pode esperar, né? Até porque a boa fase, assim, mesmo que o São Paulo, que o trabalho dele seja bom, não vai durar até o fim do ano, né? Então, aí, quando reverte a situação, assim, independente dele ter se criado ouvindo o São Paulo, que é meio difícil de crer que ele lá na Argentina com 10 anos estivesse acompanhando o São Paulo assim fanaticamente, ele está preocupado em entender a história do clube. E eu acho que isso é que é o mais importante, né? É como o Abel, então, enfim, está preocupado em se incorporar à comunidade do que é o São Paulo, entender o clube e expressar o que é o clube que de fato tem essa ligação forte com a Libertadores. Isso que é o mais importante. Dependendo da gente ficar fazendo escrutínio aqui para saber se com 10 anos ele estava acompanhando ou não o São Paulo na Libertadores. Muito bem. O jogo de ontem, que teve recorde de público no Morumbis esse ano, e uma grande arrecadação para o São Paulo. Foi assim, ó. O São Paulo. Espera aí que eu tenho uma matéria sobre isso aqui que a gente vai colocar aí, ó. São Paulo quebra recorde de público no Morumbis em 2024 no jogo contra o Tajeres. Foram 56.162 pessoas na arquibancada. O recorde anterior era o jogo contra o Palmeiras pelo 0-0, acho que pelo Campeonato Paulista, se eu não me engano. Então bateu o recorde de público. O Morumbi, que é um estádio muito grande, para você ter recorde de público são duas circunstâncias. Ou precisa ser torcida única, porque aí o São Paulo ocupa todos os espaços, ou uma torcida adversária que comparece, que foi o caso da torcida do Tajeres ontem, que preencheu uma boa parte do seu espaço ali. O espaço de visitante do São Paulo, o São Paulo tem, a arquibancada tem 12 gomos, divididos em gomos ali. O visitante fica com um gomo inteiro, e ali cabem 6 mil pessoas. Então é muita gente. Não encheu o Tajeres, mas é incrível esses torcedores, essas torcidas argentinas. Ele preencheu mais ou menos como grandes times de outros estados, quando vem jogar em São Paulo, preenchem. O Vasco, o Flamengo enche bastante. O Flamengo e o Vasco são os que mais enchem. Outros times grandes que vêm e vai, Cruzeiro, Galo, Grêmio e tal, preenchem bastante também. O Talleres se equivaleu a isso, e é um time da Argentina, né? E torcedor argentino é aquela coisa, eles não param de cantar o tempo todo, perde, ganha, quando acontece o que acontecer, eles estão pulando lá o tempo todo na arquibancada, e por conta disso também o São Paulo bateu seu recorde, foi uma renda imensa, foi 5 milhões a renda do São Paulo no jogo de ontem. Só para contextualizar, uma das boas notícias, das poucas boas notícias do balanço financeiro do São Paulo do último ano é a receita com a bilheteria que o São Paulo está conseguindo. Mais uma reclamação que estava rolando lá na arquibancada e entre a comunidade são paulina, só para fechar o assunto São Paulo e mudar o papo, é que o São Paulo, vejam bem, pasmem, está cobrando do seu torcedor R$ 9,90 para quem quiser assistir um documentário que o São Paulo fez sobre a conquista da Copa do Brasil. Então ele está na plataforma de vídeos lá do São Paulo, mas você tem que pagar para ver. Daí tem muita gente falando, pô, o São Paulino carregou esse time nas costas aí, e os caras querem cobrar R$ 9,90 para assistir o documentário, que é um documentário de comemoração e tal. Tem muita gente reclamando sobre isso. Mas sim, o São Paulo vem indo muito bem no seu público, né? Tem lotado bastante o Morumbis, Alicia.
E esse é um ponto importante, Tirone. A gente sempre fala assim, avançou de fase, é bom porque, né, cai o Pix lá da Conmebol, o Pix da CBF, né, premiação por as fases que você vai avançando, mas um outro fator importante é bilheteria, né? Para clubes como o São Paulo, o Palmeiras, o Flamengo, o Galo, que, né, costumam encher os seus estádios e ingressos, né, nem sempre muito acessíveis, você tem, é isso que você falou, você tem um jogo, você tem 5 milhões de renda em um jogo só, isso é muito dinheiro, né? Então, toda vez que um time é eliminado de uma competição, tem esse fator também, né? Você perde, o Corinthians, né, sofre com isso também, porque o Corinthians também tem uma renda muito alta, então é importante a gente sempre pensar que a eliminação, ela gera essas duas perdas, né? Não só a premiação das entidades que comandam a competição, mas também essa receita de bilheteria, né? E se o Brasil aproveitasse isso melhor, não seria só a receita de bilheteria do ingresso, né? Seria muito mais coisa dentro do estádio que o torcedor poderia consumir, mas eu tô com vocês e meu abraço à torcida São Paulina, porque aí cobrar para ver o documentário é sacanagem também, né? Cobrar ainda para ver se bobear tá lá a carinha do torcedor e da torcedora lá empurrando o time e você ainda precisa pagar, mas são os clubes, né, ali querendo expandir o seu portfólio, arrumar mais jeito de tomar dinheiro do torcedor, mas essa daí eu acho que o pessoal errou a mão um pouquinho, né? Qual